outubro nós estamos trabalhando o tema o Deus de amor e de misericórdia. E estamos trabalhando esse tema, irmãos, porque há um distanciamento. Tem sido feito um distanciamento entre o Deus das Escrituras e o Deus da religião. E esse distanciamento tem sido feito porque as pessoas estão com dificuldade de entender que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, reto e bom, que por conta disso Ele corrige, Ele disciplina, Ele castiga. A ideia de amor que se tem hoje, ela é tão humana e ela é projetada no amor de Deus, que se confunde o amor de Deus com o amor humano. E aí, o conceito do amor humano, que já é um amor deturpado, ele é transmitido, ele é projetado no amor de Deus, e se confunde esse amor. E as pessoas então vão tendo dificuldade de imaginar que Deus, por ser amor, também corrige, por ser amor, disciplina, por ser amor, fica irado. Para resolver esse assunto, a religião vai distanciando a ideia de Deus do Deus da Bíblia. E então nós estamos trabalhando esse mês, esse tema, o Deus de amor e de misericórdia, para lembrar que o Deus da Bíblia é um Deus que se ira, é um Deus que castiga, é um Deus que corrige, mas Ele só é assim porque Ele é um Deus de amor. Deus não é um ser descompensado, que ama mais do que se ira, que é mais bonzinho do que justo e reto. Deus não é descompensado como muitas vezes eu e você somos ou podemos estar, ou podemos ficar descompensado. Deus, Ele é. Deus não está. Eu estou. Você acorda de manhã e está bem. Daqui meia hora você está nervoso. E passa mais meia hora você está apaixonado. E passa mais meia hora você quer matar. E depois mais meia hora você quer salvar o mundo. E nós somos descompensados porque nós estamos. Deus não está, Deus é. E como Deus é, o Tiago fala que nele não há sombra de variação. Ele não muda. Ele não é estático, mas ele não é instável. Ele não muda, Ele é um Deus que é sempre o mesmo. Então esse Deus é um Deus de amor. E as expressões do amor de Deus se manifestam através de justiça, retidão e bondade. Deus é justo, reto e bom. Então o Deus da Bíblia, para nós termos uma referência, é como um pai. O pai que ama, Ele corrige. Não é possível alguém que ama não corrigir. Quem ama, corrige. Ah, mas a pessoa pode aceitar ou não a correção. Ok, isso é outro assunto. Mas quem ama, corrige. Quem ama, aponta o caminho e diz, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, para a gente ter uma referência, esse Deus de amor é assim. Ele nos ama, por isso mesmo, Ele nos corrige. Amém, irmãos? Então, o Deus das Escrituras, o Deus que nós estamos conversando aqui, é esse Deus, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. E nesse mês que nós completamos 504 anos da Reforma Protestante, nós estamos aqui nos domingos e nos devocionais aqui da semana. Aliás, eu quero incentivar todos os irmãos a acessarem os devocionais da semana, que são muito, muito bons mesmo. Trazem muita edificação. Você acessa lá pelo grupo do WhatsApp ou pelo nosso aplicativo. Então, nós estamos completando 504 anos da Reforma Protestante. E na Reforma, irmãos, os reformadores estavam lidando com esse tempo onde a sociedade estava celebrando a potência do homem, a capacidade do homem, a inteligência humana. Por isso que é chamada de
ideia das luzes, ou iluminismo. A razão começou a ser celebrada, e a razão é uma bênção de Deus para nós, e ela começou a ser celebrada de tal maneira que se tornou as luzes. Onde está a luz? Onde está a direção? Na razão. A razão está a direção. Então se chamou de iluminismo, a era das luzes, a era da iluminação. Por quê? Porque o tempo da ignorância ficou para trás. E o tempo da ignorância ficou diretamente associado ao tempo onde a Igreja Católica Romana controlava tudo, manipulava tudo de maneira equivocada e usando as Escrituras. E aí é evidente, né? Se está se usando um livro para fazer a coisa errada, em algum momento se rejeitou esse livro. Então os assuntos que eram ditos assuntos de fé foram colocados de lado, e o homem então ficou apenas com a razão, celebrou a razão, exaltou a razão. Então entramos na era das luzes. Na era das luzes, onde a razão estava sendo supervalorizada, começou-se a fazer uma crítica à religião. E a religião usava de fato uma série de princípios, de ensinos que estão nas Escrituras, mas de maneira errada. Os reformadores então, eles começaram a protestar e denunciar os erros da igreja, os erros do ensino da igreja. E eles sintetizaram esses erros em 5 somentes. E por que a palavra é somente? E esse é o objetivo nosso, de lembrar esse somente. Por que somente? Porque a igreja sempre dizia que tinha um elemento ensinado pelas Escrituras e alguma coisa a mais. Os reformadores estavam dizendo, o elemento que está ensinado pelas Escrituras, nós ficamos com ele, essa alguma coisa a mais nós estamos descartando. Então ficou somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Esses somentes nos lembra de que o que as Escrituras nos ensina sobre revelação de Deus é suficiente para a nossa salvação. E todos os acessórios, todas as perfumarias, nós estamos descartando elas. Isso aconteceu lá, onde o humanismo estava supervalorizado. E isso está acontecendo hoje no século 21, onde houve uma espécie de renascimento do iluminismo, renascimento do humanismo. Há agora um renascimento dessa ideia de supervalorização do homem. O homem é a medida e o centro de todas as coisas. Hoje, as pessoas quando vão falar de Deus, é mais bacana, é mais inteligente, é mais charmoso falar uma força. Não quero ofender ninguém, tá bom? Então, para não ofender ninguém, eu não falo Deus, eu falo uma força, uma energia, uma iluminação cósmica, alguma coisa. Mas não pode ser, pode ser o nome que você quiser, mas nós chamamos de Deus. E hoje, quando vai se falar de oração, não é inteligente falar que você se prostra, joelha diante de Deus, chama Deus de Deus soberano, e se sente humilhado. Não é chique isso, não é inteligente. É uma força de atração, força de atração. É uma energia que brota de você e que coincide com a energia do universo, e uma atrai a outra e o negócio acontece. Hoje não é inteligente falar assim, as Escrituras, a palavra de Deus. Não, hoje é mais chique, é mais inteligente dizer, o que os apóstolos deixaram aí, tem muita coisa boa, tem umas inspirações aí, tem uns negócios que é bom, tem uns negócios que é de Deus, tem outros que é de... Então, hoje nós estamos vivendo esse tempo, e nesse tempo, e hoje também nós vivemos o tempo onde alguém diz assim, bom, eu sou um pagador de imposto, eu trabalho para sustentar minha família, eu me dedico para ensinar os meus filhos, eu não abandonei ninguém, eu estou fazendo todo o sacrifício para ser um bom cidadão, eu ajudo, eu faço filantropia. Não faz sentido no final da minha vida, depois de tanta coisa bacana, eu ir para o inferno.
Então tem alguma coisa errada. Esse negócio de inferno, ou não existe inferno, ou não é todo mundo que vai, ou gente boa vai. E se o gente boa vai, logo Jesus fez uma grande obra na cruz, mas cá entre nós eu sou gente boa, ele fez a parte dele, eu faço a minha, e eu estou cooperando com a salvação. Isso é mais inteligente. Vocês estão entendendo como é que nós estamos vivendo hoje? Hoje essa é a tônica, mas é um negócio sutil, é um negócio que não é falado abertamente. Por quê? Porque tem a linguagem do politicamente correto. Então está todo mundo nessa linguagem subliminar. Hoje nós estamos num tempo muito louco, irmãos. Então nesse tempo a gente quer de novo falar como os reformadores. Somente a fé leva a Deus, a fé em Cristo Jesus. Somente as Escrituras é inspirada por Deus. Somente Jesus Cristo salva. Somente a fé nos conecta a Deus. E somente a Deus é a glória. E nós queremos ficar somente com esses somente. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos falando sobre o somente a fé. Somente a fé. No tempo da reforma, o somente a fé foi um tema levantado porque sempre se associava-se a salvação, a fé e mais alguma coisa. Por exemplo, você tem que ter fé e fazer obras. As suas obras, junto com a fé, vai te salvar. E aí quem podia fazer mais, tinha uma espécie de mais salvação ou salvação mais rápida. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer também alguma outra coisa, tipo um sacrifício. Comprar uma indulgência, uma carta de liberação dos seus pecados, jogar uma moedinha lá no cofre da igreja, para libertar uma alma que está lá no purgatório. Você tem que ter fé, mas você também tem que fazer penitências. Então é a fé com mais alguma coisa. E a igreja ensinou isso, e com isso a igreja enriqueceu, com isso a igreja controlou, com isso a igreja governou, com isso a igreja estabeleceu reis, hoje são presidentes e governadores e prefeitos, mas com isso a igreja manipulou, com isso a igreja discriminou, com isso a igreja praticou todo tipo de pecado e de violência na sociedade. Aí os reformadores disseram: não, é somente a fé que pode nos levar à salvação de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje nós queremos retomar esse assunto a partir da leitura do texto de Romanos. E eu quero te incentivar a ler o livro de Romanos lá na sua casa essa semana. É uma leitura rápida que é uma delícia, viu, irmãos? Vamos ler lá em Romanos capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 21, antes nós vamos orar e vamos fazer essa leitura juntos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, por esse dia, pela noite de descanso, pela saúde, Senhor, por sua paz. Obrigado por nos sustentar na vida, obrigado por nos dar a vida. Obrigado, Senhor, por nos conduzir nesses dias de escuridão através da sua palavra. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor derramado em nós. Fale conosco, Senhor, por sua palavra, como o Senhor já tem falado através dos louvores e da fala dos nossos irmãos. Continue a nos edificar, continue a nos lavar, continue a nos transformar pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pela paz, obrigado pela vida, por esse tempo. Enquanto falamos a sua palavra, Senhor, visita-nos a todos, nós que estamos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham pela internet, que celebram essa ceia conosco, que cultuam conosco, que estão em comunhão conosco, aqueles que acessarão esse conteúdo em algum momento. Senhor, manifeste a sua misericórdia, traga a sua cura, a sua restauração, o seu milagre, a tua salvação. Nós pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vem explicando
qual é a condição da humanidade, o estado da humanidade, o amor de Deus, a bondade de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, por que Deus faz essas coisas, e ele vai nos explicando, e no livro de Romanos ele trata tudo isso, né? E aí aqui no capítulo 3, ele fala dessa justiça, que ele diz então assim: mas agora, a partir do verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é Deus também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos ou incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo usa uma série de linguagens, que é linguagem que, para quem está ouvindo a pregação dele, lá em Roma, são linguagens que é do dia a dia deles e eles entendem bem. Então nós queremos conversar um pouco sobre isso e resgatar um pouco esse conceito que a palavra de Deus nos ensina sobre justificação, sobre ira de Deus, sobre pecado, sobre a nossa condição. Deus é justo, reto e bom. E justiça, retidão e bondade são expressões do amor de Deus. Toda vez que a gente quer definir Deus, irmãos, a gente incorre no erro, sempre. É da nossa cultura ocidental usar o método sistemático, né? Sistematizar. Sistematizar é organizar em prateleiras, em caixinhas, para ficar mais fácil a compreensão. Então a gente sistematiza, desenvolve um sistema para organizar a compreensão de Deus. E aí pegamos uma série de versículos bíblicos, vamos separando ele para falar, por exemplo, do amor de Deus. A gente separa um conjunto de versículos. Para falar da misericórdia de Deus, um outro conjunto. Para falar do juízo de Deus, um outro conjunto. Para falar do Espírito Santo, um outro conjunto de versículos. Então nós vamos fazendo pilhas de versículos bíblicos que nos ajuda a entender melhor o que está escrito na Bíblia. É um bom sistema? É um bom sistema. Ajuda, mas também atrapalha bastante. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, vai definir Deus, a gente começa a caçar na Bíblia o que Deus é. E a Bíblia diz: Deus é amor. Pronto, Deus é amor. Qual é a minha referência de amor? O amor de meu pai, da minha mãe, o amor de homem e mulher, o amor meu, do meu filho, de irmãos, de família. Amor de um ser humano pelo outro é o amor. E aí eu tenho essa concepção de amor. E é uma série, Deus é misericórdia, Deus é espírito, Deus é justo, reto e bom. Afinal de contas, como é que eu arrumo tudo isso para colocar numa balança, de maneira que isso não fica desequilibrado? Bom, é só a gente pensar que ler os versículos bíblicos de maneira sistematizada ajuda a gente a compreender, mas não define Deus. Deus é indefinível. Deus não pode ser definido. Quem é Deus? Eu não sei. Como Ele é? Eu também não sei. Mas a Bíblia me diz que Ele é amor, que Ele é reto, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é espírito, e Ele é tudo isso junto. Ele não é mais uma coisa e menos outra. Ele é tudo isso junto.
E isso me ajuda a, primeiro, chegar diante de Deus com humildade, com reverência. Eu aprendi da minha mãe e do meu pai muita coisa sobre Deus, e isso me levou a Deus, e isso me trouxe crescimento, e isso me trouxe vida, e isso me trouxe transformação. Mas não era tudo sobre Deus. Eu fui estudando um pouco mais e fui descobrindo outras coisas. E à medida que a gente vai estudando, você vai entendendo mais coisas, e vai estudando, e vai entendendo mais, e vai estudando, e cada vez mais, aí você fala, agora entendi. Aí você descobre que não, você não entendeu nada de Deus ainda, porque Deus não é inteligível, Deus não cabe na nossa cabeça, Deus não cabe no nosso português, na nossa linguagem, Deus não cabe nas nossas expressões, nas nossas emoções. Deus é. Então, quando eu vou a esse Deus agora, eu vou cada vez mais humilde, cada vez menor, cada vez olhando para mim mesmo, e cada vez dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus é justo, reto e bom. E como um pai que ensina o seu filho a identificar o que é certo e errado, Deus também mostrou para a humanidade o que é certo e o que é errado, basicamente de duas maneiras. A Bíblia, ela separa a humanidade em dois grupos, e isso não é uma discriminação, é uma maneira de nós compreendermos a forma que Deus foi se revelando para o homem. Mas é separado entre judeu e não judeu, judeu e gentil. Judeu são os descendentes de Abraão, e os gentios é todo o resto. Então nós somos gentios. Então sempre que a Bíblia fala, está falando de judeus, principalmente no Novo Testamento, de judeus e gentios. Deus primeiro se revela a um homem chamado Abraão. Desse homem nasce uma nação, que é o povo de Deus, o judeu. E os que não são filhos de Abraão, do sangue dele, são os gentios, que são todo o resto do mundo. E a relação de Deus vai então acontecendo dessa maneira. Então Deus ensina à humanidade, judeus e gentios, o que é o certo e o errado. Para os judeus, ele dá a lei. Para os gentios, ele dá a consciência. Vamos ler os textos bíblicos que falam sobre isso? Lá em Romanos capítulo 2... Romanos capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 16, o texto nos diz assim: a lei mosaica e o marco moral. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então, e no capítulo 5, no versículo 20, capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei, então primeiro Paulo está dizendo que há uma lei, que a gente chama de marco moral, que é colocada dentro do homem. Então, o Deus, que é um Deus amoroso, colocou dentro do homem o que nós chamamos de consciência, e de marco moral, é esse conhecimento interior de que há coisas que são certas e há coisas que são erradas. Há coisas que devem ser feitas e coisas que não devem ser feitas. E Paulo está dizendo que isso, muitas vezes, os que não são judeus, os gentios, praticavam o certo sem ter a lei, porque a lei foi dada para o povo judeu. Que lei? A lei que diz: não matarás,
não adulterarás, não mentirás, não terá outros deuses, honra o teu pai e a tua mãe, tenha um dia para descansar e cuidar da família e do corpo e da saúde. São mandamentos, e esses mandamentos são irrevogáveis, não mudam. Esses mandamentos foram dados por Deus ao povo dele, o povo judeu, para que o povo judeu soubesse como andar no caminho. É um pai amoroso ensinando para o filho: olha, estou te dando uma lista aqui, o checklist do que você deve fazer e do que você não deve fazer. Então, lá no capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim: a lei foi introduzida, então a lei foi dada ao povo judeu para que a transgressão fosse ressaltada. Olha que interessante, para o não judeu, na verdade para toda a humanidade, há uma consciência, há uma compreensão interior do que é certo e errado, e a palavra de Deus nos chama isso de consciência, e diz que haverá um dia onde Deus vai julgar todos os homens, os que não conhecem a lei e os que conhecem a lei. É mais ou menos como nós temos um código no nosso país, as normas, as regras, as leis do nosso país, e muita gente não conhece essas leis, e às vezes vive tão longe, né, da civilização, ou longe da cidade, que vive uma vida meio diferente, mas as leis estão lá no papel. Mesmo aquele que não tem acesso a essa lei, sabe o que é certo e errado, sabe o que deve e o que não deve fazer. E a nossa atenção aqui recai sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus. Deus é amor, e esse Deus que é amor, para um que não conhece Ele coloca um sentimento, uma consciência dentro dessa pessoa para que ela saiba o que é certo e errado. Para o outro, que conhece Ele, que é um povo que Ele elegeu, Ele dá um livrinho dizendo: olha, leia aqui, é assim que vocês devem viver. E vocês dois vão ser julgados diante de Deus a partir dessa lei. Isso mostra o amor de Deus. É o pai, por exemplo, que lá na casa dele, ele põe lá um tapa-tomada, né? Hoje nem não usa mais, né? É mais seguro hoje, mas antigamente tinha um negocinho lá, não sei o nome daquilo, mas era para tapar a tomada, lembra? Para quê? Para o filho não ir lá e não enfiar o dedo na tomada. Então o pai fazia isso, ou o pai ensina: olha, a hora que fechar a gaveta, põe os dedos para, né, cuidado com os dedos, senão os dedos ficam presos, e vai ensinando essas coisinhas para o filho. Aí o filho vai testar, prende o dedo na gaveta, vai testar, prende o dedo na porta, vai testar, toma um choque, aí fala: o meu pai tem razão. Então a lei que Deus colocou dentro do homem, ou escreveu e deu lá para o povo dele, é a lei, e isso mostra amor. Só que no capítulo 5, versículo 20, está dizendo que a lei que foi dada, não tem um objetivo: revelar para o homem o coração dele, que o coração dele é mau, não é bom, é mau. Então quando Deus diz assim para o homem: olha, você não deve matar, tudo bem? Ele só está dizendo o seguinte: vai doer e muito se você matar. E o que o homem descobre? Descobre que a natureza dele é para matar. Eu vou matar. Em algum tempo matava-se de tudo que era jeito. Hoje nós estamos mais civilizados, pelo menos dizem, a gente só mata aqui. Então você mata o chefe violento, que está com raiva, você mata um vizinho que é barulhento demais, você mata um prefeito, um governador, um político corrupto, você mata ele aqui dentro, não é assim, irmãos? Não cobiçarás. Por que a lei fala assim: olha, você não deve cobiçar? Por que a lei está dizendo isso? É só para dizer para mim que dentro de mim tem uma força que me leva a cobiçar. Só que se a lei não disser para eu não cobiçar, eu vou achar que isso é normal. A lei vem e diz: olha, você não deve cobiçar. Tá bom, Moisés? Eu digo: tá bom, pai. Daqui a pouco eu me pego fazendo o quê? Cobiçando. É o carro do vizinho, a casa do vizinho, a galinha do vizinho, é a grama do vizinho. Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Por quê? Porque o homem naturalmente cobiça. Então a lei vem como uma espécie de espelho para dizer o que a gente não consegue fazer certo. Com isso nós concluímos que a lei é uma espécie de declaração
que me ajuda a entender por que eu estou condenado. Tudo bem? Por que eu estou condenado? Então alguém diz assim: eu pago meu imposto, eu sou gente boa, eu crio meus filhos, eu educo meus filhos, eu não sou igual aquele desgraçado, bandido que rouba, eu não sou igual aquele usuário de droga, eu não sou igual aquele vagabundo, eu sou um gente boa. Por que eu não vou ser salvo? Aí a lei vem e diz para mim: porque você é um travestizão. Sabe o que é um travestizão? A pessoa que se traveste de uma outra coisa que ele não é. A lei vem e diz para mim: olha, você é igual a todo mundo. Alguns fazem, você segura a onda e não faz, mas dentro de você está a vontade de fazer, e isso mostra que você é igual a todo mundo. E me ensina que eu estou condenado. Então o que me vale ser gente boa? Vale muito, e é bom que você seja, e eu também. A família agradece, a sociedade agradece, mas só para por aí, só vai até o túmulo, não passa disso. Amém, irmãos? Por isso que o pessoal não está gostando muito mais de ler a Bíblia, porque a Bíblia tem esses papos muito reto, papo reto. A Bíblia ela não dá aquela floreada, ela diz assim: você é pecador e você está lascado. Aí você diz: o que eu faço? Ela diz: clama por misericórdia, que Deus te ama e quer te salvar. Olha que bacana. Amém, irmãos? Amém. Que bênção, hein? Deus é irado. Então alguém diz: olha, esse Deus amor, esse Deus de amor, Deus é de amor, irmãos. Mas ele não é um fofinho. Ele não é um ursinho de pelúcia, fofinho, né? Eu gosto de ver programa de natureza, e às vezes a gente vê os felinos, e a Deise fala: olha que fofinho, né? Aquele tigre gigante, com a pata maior que a minha cabeça, olha que fofinho. Então ele é fofinho, mas se ele dá um abraço, ele picota a gente inteiro. Por quê? Porque ele é assim, né? Então a gente às vezes olha, me parece que a sociedade olha para Deus e vê Deus quase que um rosadinho, fofinho, pompom. É um Deus, vocês estão entendendo, irmãos? Mas e Deus é assim, irmão? A Bíblia diz que nós não conhecemos Deus direito, Deus é. Então esse Deus fofinho, ele não cabe muito na nossa cabeça. Então quando alguém diz assim, quando a gente lê na Bíblia que Deus está irado, você fala: não, essa parte eu não gostei. Estou achando que o Paulo estava nervoso esse dia aqui. Não gostei disso aqui não. Isso aqui tem uma explicação teológica. Dentro da hermenêutica, aí começa o delírio. Começa os delírios. Tem uma maneira, tem um método, tem uma aplicação. Ok, a gente pode, irmãos, a gente pode usar todas as técnicas para ler do jeito que a gente quiser, e hoje se faz muito isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é o que ela está dizendo. O que o Paulo disse é o que o Paulo disse. E ele está dizendo que Deus é um Deus que fica irado. Não é nervoso, tá? Eu fico nervoso porque eu tenho nervo, Deus não tem nervo. Deus fica irado. Irado tem a ver com indignação. Você já ficou indignado com injustiça? Você vê, eu lembro que eu era um garoto, irmãos, eu vi uma mulher batendo um homem, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Vocês acharam que eu ia falar de um homem batendo numa mulher? Isso a gente vê o tempo todo, vê bastante, infelizmente. Mas isso não causa indignação? Não causa indignação você ver, por exemplo, um pai e uma mãe batendo um filho com violência e você não sabe, não causa indignação? Sim ou não? Muita, né? Eu sei que sim. Nós ficamos indignados. Isso eu e você, que somos essa coisinha estranha, que a Bíblia diz que a gente é estranha. Então a gente fica indignado. Você fica indignado com violência, você fica indignado com a maldade. Isso eu e você. Imagine Deus. O Deus que é justo, reto e bom. Ele é amor, mas nesse amor de Deus há retidão e há justiça. Na justiça de Deus se manifesta a sua ira. E ele não está nervoso. Não é que ele fica assim: Moisés, eu vou te matar. Não é, Deus não fica assim. Deus, ele me ama intensamente. Mas a justiça dele intensamente me põe na balança e diz: você está condenado. Eu te amo, mas você está condenado.
Por quê? Porque não depende dele, depende de mim. Eu sou assim. Paulo fala, miserável homem que sou. Eu e você já não nos pegamos inúmeras vezes pensando, falando, agindo de maneiras que nós reprovamos? Se sim, esse é o testemunho contra nós mesmos, dizendo quem nós somos. Se você deixa a sua mãe nervosa, meu irmão, você deixou a sua mãe, seu pai nervoso, que te ama, que morre por você, você deixou ele nervoso. Imagine o Deus que é santo, reto e bom. Você percebe que esse Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é justo, ele é reto. A única pessoa que não quer ver alguém na cadeira elétrica, não, na cadeira elétrica não, desculpa, isso aqui está totalmente fora, né? A única pessoa que não quer ver um filho condenado é a mãe. E o pai, eu vou arriscar aqui para falar, normalmente é a mãe, né, irmãos? Tudo bem, os pais não vão ficar chateados, né? Em geral, tende para ser mais a mãe. O pai também, né? Mas tende mais para ser a mãe. Eu ia muito em sistema prisional, né? Na cadeia. E você via uma fila enorme, com as pessoas com um monte de sacola que chama, como é que é o nome mesmo? Jumbo, jumbo. Tem 100 mulheres, quantos homens? Você vai achar 1, 2 lá acompanhando as mulheres, mas as mulheres estão lá. Por quê? Porque assim, normalmente são as mães, tarará. Então, a referência que eu estou fazendo é essa. Então a pessoa está lá condenada, você fala, essa é uma desgraça. Quem vai dizer? Mas é meu filho, é a mãe. Então é isso, é esse olhar de amor, de misericórdia que a mãe tem, é uma referência de quem Deus é. Mas a justiça que diz que o que ele fez está errado, deve ser condenado, é a referência de quem Deus é. Deus colocou dentro do homem esse código que nos ensina o que é certo e errado, e a pena que deve ser aplicada é que o homem é injusto e aplica de maneira injusta. Ok, irmãos? Então Paulo está falando disso. Deus irado. Capítulo 3, irmãos, capítulo 3, versículos 5 e 6. Romanos, nós estamos em Romanos, tá? Capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando aqui um argumento humano, diz Paulo, né? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Ora, o Deus que é amor, ele manifesta retidão. Para isso ele tem que aplicar justiça. Então, quando Deus aplica a justiça, vem o castigo, vem a correção. Deus está irado. É uma linguagem que a Bíblia usa para eu e você entendermos que Deus é justo. Deus é justo. É por isso que a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque eu e você temos senso de justiça. Mas quando esse senso de justiça está muito aflorado, a gente vira vingador. Sabe os vingadores? A gente também põe roupa de vingador e queremos ver, a gente chama de justiça, mas o que a gente quer mesmo é ver, é vingança. Não é assim, irmãos? A pessoa vê alguém, por exemplo, que falou mal dele, fez mal para ele, fez alguma coisa errada contra ele, enganou, e aí a pessoa está prosperando, e está trocando de carro, e está trocando de casa, e está trocando também de outras coisas, e vai só prosperando. Aí a pessoa olha e diz assim: onde está a justiça de Deus? Deus não está vendo isso não? Eu estou ralando, eu estou fazendo a coisa certa e as pessoas estão indo bem e eu não estou indo bem. Quando a gente diz isso, irmãos, a gente não quer cutucar a justiça de Deus, a gente só está dizendo que tem sede de vingança. A gente está dizendo que fez mal para mim, o que deveria receber? O mal. E se está recebendo o bem, eu fico chateado, eu fico nervoso. Eu não falo diretamente para Deus, mas eu oro e falo: ô Deus, o Senhor não está vendo não? Tipo assim, não vai fazer nada? Vou ter que lembrar o Senhor? Vai por mim que eu sei que eu estou falando. Você já orou para Deus? Você viu aquela pessoa, você não, vou usar outro exemplo. Já viu aquela pessoa que diz assim: vou pôr você no joelho?
Já viu alguém que fala assim? O quê? Vou te pôr no joelho. Isso com tom de ameaça. Isso quer dizer, ela vai orar e o Deus dessa pessoa que, né, vai se vingar de você. Ao Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor. É por isso que a Bíblia não nos ensina a não nos vingarmos, porque nós somos desequilibrados. A vingança pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Mas o Deus, para trazer juízo, ele tem que irar-se. O Deus irado. O amor e a justiça, Salmo 85, versículos 9 e 10. Vocês estão tudo aí, né, irmãos? Não desanima não, que o negócio vai ficar bom ainda. Não me deixem sozinho aqui. Eu fico muito feliz de ler esses textos bíblicos. Para mim ele faz tanto sentido e vai me ajudando a entender o amor e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Salmo 85, versículos 9 e 10 diz assim: perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Olha que coisa linda. O amor e a justiça e a paz se beijarão e se abraçarão. Ora, justiça e amor, irmãos, na nossa cabeça não anda junto. Eu acabei de dar exemplo da mãe, que olha para o filho e ama o filho e diz: ele não merece esse sofrimento. E a justiça que está do outro lado dizendo: não, ele merece ser punido porque quebrou a lei. Então são duas coisas que não andam juntas. E são duas linhas paralelas. A linha paralela não se encontra, né? Não se encontra, dizem que se encontra ou não se encontra? Se encontra, né? Mas a justiça e o amor se encontraram. O Deus que me ama e a ira dele, o amor dele e a ira dele caminharam junto, até que uma hora se encontrou. E se encontrou em quem? Onde? Na cruz. Onde um justo foi condenado, a justiça se cumpriu. E isso foi feito por amor, para que eu não fosse condenado. O amor e a justiça se beijaram. Onde? Na cruz. Para quê? Isso mostra o nosso Deus, o Deus da Bíblia, que é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. A palavra misericórdia é boa, irmãos, mas normalmente nós preferimos não contar com ela. Se vem de Deus, sim, se não, não. Por quê? Porque misericórdia tem a ver com miséria, e eu não quero estar na miséria. Misericórdia de alguém comigo é quando a minha miséria toca o coração daquela pessoa e ela me traz socorro. Mas eu não quero estar em miséria. Só que o que as Escrituras nos ensinam, o que nós estamos lendo aqui, é que o homem está numa condição miserável. Miserável é sem condições. O homem está perdido, está condenado. E a misericórdia do Senhor veio trazer salvação a esse homem. O amor e a justiça se beijaram, se abraçaram. E isso acontece na cruz do Calvário. Deus é justo e justificador. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 3, irmãos. O Deus de amor satisfaz a sua justiça. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você, nós que somos pais, queremos ver o bem dos nossos filhos, mas os nossos filhos naturalmente vão andando por conta própria, e mesmo quando são pequenininhos, são muitas vezes teimosos, não são, irmãos? Igual você também foi com a sua mãe, eu fui com a minha mãe, nós somos assim, né? Então a gente vê lá um filhinho pequenininho, né? Você dá uma ordem para ele, e ele vai lá e testa fazer diferente, pequenininho, né? Você é grandão, olha para ele e fala: não falei para você que não pode fazer isso. Ele olha, faz que sim, e treme de medo. A hora que você sai, ele não consegue resistir, ele vai lá e faz de novo a coisa errada.
É assim que é o ser humano, é assim que eu e você somos. Então, eu quero salvar o meu filho, mas eu não posso. O que eu posso fazer é mostrar para ele o caminho. Deus não, Deus pode salvar o seu filho. E Ele não só mostra o caminho, Ele mostra o caminho e sabe que esse filho não vai cumprir o caminho, mas Ele cria um meio desse filho se tornar obediente e ser justificado. Vamos ler o texto, irmãos? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. É o texto que nós iniciamos a leitura, que diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. A justiça de Deus, irmãos, é diferente da minha e da sua justiça. O ser humano, ele faz algumas coisas boas e quer usar isso como cartão, como uma espécie de caderneta de coisas positivas para apresentar para Deus e conseguir coisas boas de Deus. Então o homem tem esse comportamento, ele produz a sua justiça. Eu e você produzimos justiça também. Eu e você produzimos coisas boas, a Bíblia nos ensina isso. Só que mesmo a nossa justiça, diante da justiça de Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz que ela é uma espécie de fralda de bebê usada. Você entendeu? A minha e a sua justiça, perto da justiça de Deus, é uma coisa que não é boa. Fede. Só que você tem essa impressão? Você tem essa impressão que a sua justiça é uma coisa reprovável diante de Deus? Você tem essa impressão? Eu não tenho. Eu tenho a impressão que a minha justiça é bacana. Só que a Bíblia diz que a minha justiça é reprovável diante de Deus. Logo, a minha justiça não pode trazer transformação sobre mim, a ira de Deus continua sobre mim. Para a ira dele não vir sobre mim, ele teve que trazer a justiça dele sobre mim, para mim. Ele teve que dar para mim a justiça dele. Só que a justiça dele corresponde à punição. Ele teve que punir alguém. Ele pune o seu filho Jesus Cristo. Jesus é que recebe o juízo de Deus, a ira de Deus. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Colossenses capítulo 3, capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículos, a partir do versículo 13. Diz assim: ouça que maravilhoso, irmãos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então o meu e o teu pecado foram perdoados em Cristo Jesus. Nós chamamos isso de graça, porque eu recebi sem pagar, foi de graça. Para mim não custou nada, mas para Deus custou muita coisa. Você viu aquela situação que você prepara a Deise já falou isso para nós outro dia. Ela prepara uma mesa, né? Faz aquele almoço gostoso, uma refeição boa. Aí você senta na mesa, come. Ela fala: e aí? Fala: não, tá bom. Até para falar que tá bom, a pessoa tem que perguntar, né? E aí? Só não, ficou bom, tá uma delícia. E depois você come, se farta e fala: meu, que maravilha, bom demais, obrigado. E às vezes você nem fala bom demais ou obrigado, você só está com pressa, come e vai embora. E para quem desfrutou, que bom, eu tenho mais o que fazer, deixa eu correr. Para quem preparou, teve um preço lá, não? É bom a gente pensar, irmãos, que a graça de Deus
é de graça para mim, mas para Deus, e em termos de sensibilidade, é mais sensível do que eu, custou para ele a morte do seu filho. O apóstolo diz assim: é capaz que alguém morra por alguém que é gente boa, mas é impossível que alguém entregue o seu filho ou morra por alguém que pratica o delito. E finalmente a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Enquanto eu e você estávamos instigando a ira de Deus, Ele entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar e trazer sobre nós justificação. Por isso que nós dizemos que a justificação é pela fé. Olha o texto de Colossenses: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. É a que eu fiz ontem, é a que eu fiz hoje, e é a que eu vou fazer amanhã, ou daqui 10 anos, se eu estiver vivo. Ele foi imolado pelas minhas transgressões. E diz assim: ele cancelou a escrita de dívida. Qual dívida? A dívida que todo ser humano tem com Deus. O homem tem dívida com Deus. Que dívida? Dívida eterna, de rebelião. Essa rebelião natural do homem é uma dívida com Deus. Por quê? Porque o Deus eterno que criou o mundo e deu vida para o homem, pôs o homem no jardim, recebe em troca a rebelião. O homem dizendo: eu não quero você, e abraçando o enganador, Satanás. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Lembra que eu disse para você que quando a lei foi nos dada, era uma escrita dizendo assim: olha, não mentirás, não darás falso testemunho. Você já mentiu? Então, aquela lei está dizendo: não darás falso testemunho, não mentirás. Essa escrita, dizendo não faça isso, torna-se para mim e para você uma dívida, quando eu faço o que ela disse para eu não fazer, quando eu quebro a lei. Então eu estou endividado porque eu menti, eu estou endividado porque eu cobicei, eu estou endividado porque eu matei, porque eu roubei, eu estou endividado porque eu não guardei o dia para eu descansar e para cultuar ao Senhor, eu estou endividado, eu estou cheio de dívida. O apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus, quando foi à cruz, ele pegou essa promissória, uma promissória de dívida, ele rasga ela e crava ela na cruz, me tornando justificado diante de Deus. A ira de Deus que era para vir sobre mim, ela é desviada de mim e cai sobre Jesus Cristo. Então eu estou justificado. Amém, irmãos? Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo. Deixa eu ler para você 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 21. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu estava em rebelião contra Deus, sem poder cumprir as regras que Ele estabeleceu, despertando a ira dEle, porque Ele é amor, mas Ele também é justo, e essa ira vinha sobre mim para me trazer condenação. Ele então paga uma dívida que eu não posso pagar, entregando o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz pelos meus pecados. Desvia a ira dele, colocando ela sobre Cristo, e me reconcilia com Ele. Eu agora estou reconciliado com Deus, porque Ele é que fez isso em minha vida. O que eu estou dizendo aqui é óbvio, né, irmãos? É isso ou não? Isso é claro para nós? Mas me parece que na prática do dia a dia não é.
Porque a ideia que se tem generalizada é que o homem é que está escolhendo Deus, é que o homem é que está querendo Deus, é que o homem é que está aceitando Jesus. Eu aceito Jesus. E não tem problema você usar essa linguagem, mas o conceito é que se eu estou aceitando, eu é que estou decidindo. Decidindo o quê? Querer andar com Deus. Mas quem disse que você podia fazer isso? O texto acabou de dizer que você está escravizado pelo pecado. Você não pode querer a Deus. Por quê? Porque a gente simplesmente não quer Deus. Olha uma coisa ruim de acontecer, é quando você está sujo. Não, outra. Tem uma espinhona assim na sua cara, né? Somente as meninas passam um creminho para dar uma tapeada. Aí chega alguém, olha para você, ao invés de dizer, bom dia, tudo bem, você está lindo? Fala, bom dia, nossa, que espinha grande. Aí a pessoa fica irada, né? Por quê? Porque ela está revelando uma coisa que você quer esconder. Deus é assim, Ele é igual luz. Ele revela para nós quem nós somos e nós não gostamos da foto. Por isso que nós não queremos Deus. A Bíblia diz que o homem foge de Deus. Por quê? Porque Deus é luz. Se você é alguém que vive piedosamente, guarda a palavra de Deus e se sujeita ao Espírito Santo e exercitam a prática de amor, as pessoas vão dizer para você, nossa, você é diferente, mas não vem andar comigo não. Por quê? Porque o jeito de você andar denuncia o jeito da outra pessoa andar. Ele vê uma mulher, por exemplo, e faz uma piadinha, você não ri. Ou vê um homem e faz uma piadinha, você não ri. Ele vê uma oportunidade para dar um golpe e dá o golpe, e te convida e você não vai. Ele faz esses tipos de coisa, que é da natureza humana, e você não participa disso, você logo se torna um chato, um sem graça. Ele te chama para balada, para festa, para bebida, para traição. Você tem direito de ser feliz. Pro troca-troca a substituição de marido e mulher, e namorado, vai pegando, é a festa do pijama. Aí você não participa, a pessoa fala, nossa, você é careta, você é chato, você é quadrado, e para de andar com você. Por quê? Porque você, desculpa, é um saco. E é assim por quê? Porque você agora está andando na luz. A luz te mostra quem você é, você se reconhece e pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Só que quando você anda com alguém que não está na luz, você vira um chato, um quadrado. É assim ou não é, irmãos? O cristão não deve abandonar seus amigos, mas é natural que muitos amigos abandonem os cristãos. Por quê? Porque ele agora é chato, só quer falar de Deus. Ninguém aguenta falar tanto de Deus e de Bíblia. Falar de outras coisas. Não é assim, irmãos? Muito bem, Deus estava em Cristo Jesus nos reconciliando com Ele. Não sou eu que quis Ele, Ele é que matou o Filho dele no meu lugar, para eu voltar a ter comunhão com Ele. Ele é que mostrou para mim, Moisés, olha a sua foto, você está terrível. E ele me convenceu e eu falei, eu estou terrível mesmo, o que eu faço? Ele falou, clame a mim. E eu clamei ao Senhor. A palavra veio e me mostrou quem eu era. E começou a transformar a minha natureza. E hoje eu tenho paz com Deus. O que é paz com Deus? A ira dele não está mais sobre mim. A ira dele caiu sobre Jesus Cristo. Alguém diz assim, pastor, será que eu ainda corro o risco de ser condenado? Eu não sei, eu sei que eu não. Segundo as Escrituras, eu estou justificado. A ira de Deus que era sobre mim já caiu sobre Jesus Cristo. Se você crê nisso, você é igual a mim, você também não está mais condenado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que por estar em Cristo Jesus, agora tem um novo jeitão de viver, não vive igual antigamente, vive de um novo jeito.
E esse novo jeito só vive porque agora Cristo deixou de ser um lugar para ele olhar e passou a ser uma realidade dentro dele. Cristo encarnou nele e ele passa agora a ser um cristão, um pequeno Cristo, alguém que tem o jeitão de Jesus, que tem o jeitão do Filho de Deus. Bom, tudo isso que eu acabei de falar para vocês não é maravilhoso demais? Não era para fazer uma festa aqui, ou não é? Era para fazer uma festa, soltar a luz e música balançada, e a gente comer, fazer uma super ceia. Só que nada disso ia ter efeito em nós se nós não recebêssemos o login. Sabe o que é login? A senha, o acesso, sabe o acesso? Tem lá um universo de salvação, tem um universo de alegria, tem um universo de comunhão, tem um universo de perdão, o amor e a justiça se abraçou, está lá para você, Moisés, mas eu não tenho acesso a isso. Por quê? Porque eu não tenho fé. O Senhor então, além de fazer tudo isso, além de me salvar, Ele ainda veio, desceu, pegou na minha mão e falou: vem, desgraça, que eu te amo. E me chamou. Ele me deu fé, fé que não vem de mim. O Gilberto, né, que canta, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Eu vou me empolgar aqui. Só que a fé que o Gilberto está cantando e tantos outros cantores cantam, é a fé crença, é a fé pensamento positivo, é a fé vai que dá. É a fé, confia na sua força. E tudo isso é legal. Tudo isso pode funcionar. Tudo isso pode ajudar. Mas nada disso é a fé das Escrituras. Porque esse tipo de fé vem de mim mesmo. Eu olho para mim e falo: eu vou conseguir. Aí eu vou lá, me dedico, me esforço e consigo. Aí vem alguém e fala: tá vendo, cara? Você tem que ter fé em você. Bota fé em você, cara. É você mesmo, né? Aí consegue. E continua fazendo isso e vai dando certo, mas isso só te leva até o túmulo. Depois do túmulo você está sozinho de novo. Pensamento positivo, a pessoa fica pensando, né? Tem gente que tem muito poder para isso, eu não tenho tanto, mas fica pensando positivo e atrai coisas boas. Ok, parece que tem alguma coisa que funciona nesse sentido também, mas não é a fé das Escrituras. Isso vai com você até o túmulo. A fé das Escrituras, a palavra de Deus nos diz que é uma fé que não é humana. Então alguém não pode dizer: eu tive fé em Deus porque eu escolhi. Não, é igual um anzol. Um anzol veio, caiu no rio, e nesse rio eu e você estavam lá, ele baixou, e eu mordi, e daqui a pouco ele me arrancou desse lugar que eu estava, e me colocou num outro aquário, de água limpa, onde ele cuida de mim. Não é uma fé que eu tenho em Deus, é uma fé que Ele colocou em mim. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. E deixa eu encerrar falando sobre isso. O Ailton falou a semana passada que eu fico falando que vou encerrar e não encerro, né? Eu te ouvi, viu, Ailton? Você está na minha lista, viu? Ai, que bom, né? Efésios capítulo 9. Glória a Deus. Efésios não, Romanos. Nós estamos lendo Romanos. Romanos capítulo 9. Versículo 14 diz assim: então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, ouça aqui, irmãos, portanto, isso não depende do seu desejo ou do seu esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Ele te ama e a misericórdia dele vai e te alcança. Você não fica fazendo força: vou me esforçar para chegar perto de Deus. Para. Eu vi uma ilustração que eu achei bacana uma vez. Alguém dentro de um poço de lama, alguém que tenha cabelo, certo, Edão? Dentro de um certo Josélio, alguém, eu e o Josélio e o Edão aqui, nós não podemos, né? Eu e você dentro de um poço de lama, não podemos
Para quem tem cabelo, né, irmão? Não pode pegar o cabelo e puxar o cabelo para sair do poço de lama. Pode? Não pode. Tem que vir alguém de fora, pegar a pessoa e tirar. O ser humano está atolado nele mesmo, na sua natureza, no seu pecado. Como que ele vai se salvar? Não pode, tem que vir uma mão de fora, tem que vir pegar ele. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do reino do seu amor. Quem fez isso? Ele. Por quê? Para a glória dele, porque ele é justo, reto e bom. O nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. O homem deseja, mas não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Nós somos devedores, irmãos. A fé em Cristo Jesus nos foi dada. Paulo fala em Efésios que nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se é dom, por definição, já não está em mim, está em alguém de fora. O Senhor, irmãos, deu ao homem razão, a lógica, e nós usamos ela. E a lógica nos ajuda a sentir, perceber a vida, explicar a vida, viver na vida. Mas a razão não nos leva para além disso. Para continuarmos desfrutando de tudo que Deus tem para nós, Ele nos deu uma coisa que é fora de nós. Ele nos deu a fé. E essa fé não é no padre, não é no pastor, não é na denominação, não é na campanha que eu faço, não é no jejum que eu faço, não é na oração que eu faço. Essa fé é somente em Cristo Jesus. É somente a fé e direcionada em Cristo Jesus. Somente a fé. Sabe quando você vai entrar lá no seu computador, você tem que fazer um login? A senha. É como se tivesse um quarto cheia das maravilhas de Deus e uma porta fechada. O Senhor vem e me dá uma chave e diz: ó Moisés, está a chave aqui, o nome disso é fé. Vai lá e abre, entra lá e desfruta de tudo que eu preparei para você. Eu não sou bico, mas eu fui convidado. Eu entrei na festa porque o Senhor me chamou. Eu acho interessante como coisas tão simples como tudo isso que eu estou falando para vocês há não sei quantos minutos, nos passa despercebido. Porque há uma mensagem humanista dizendo para você que não. Deus é apaixonado por você. Deus não aguenta quando você canta um negócio bacana para Ele. Deus não aguenta quando você fala aquelas 5 palavras de conquista. Deus não aguenta quando você faz a campanha de tantos dias. Irmãos, faça quantas campanhas for necessário. A questão não é essa. A questão é que nós achamos que isso move Deus. E na verdade é a fé que Ele nos deu, é que nos leva a isso, para nós nos quebrantarmos. É um caminho oposto. Mas a mensagem humanista diz que não. Deus é quase um idólatra, que fica assim babando para mim, e perguntando o que eu quero que Ele faça. O Deus das Escrituras é um outro Deus. E hoje nós lembramos que somente a fé no Filho de Deus é que nos leva à condição de filhos. João diz assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que nele creram, deu-lhes o poder. Quem deu poder para quem? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Depois que alguém adota um filho, ou depois que alguém gera um filho, ele é filho, pronto. Às vezes é um filho torto, é um filho que dá trabalho, é um filho sujo, é um filho que faz besteira, mas é filho. O Senhor nos gerou de novo em Cristo Jesus e nos tornou seus filhos. E isso só por um caminho, mediante a fé. Somente pela fé. As obras que eu e você praticamos é um testemunho da fé que nós recebemos.
e não uma condição para sermos salvos. Se eu não faço obras, eu preciso clamar misericórdia de Deus, porque é possível que a fé não me alcançou. Mas a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então clame o nome do Senhor, para que essa fé entre em você, porque a fé em Cristo Jesus, ela produz obra em nós, ela produz misericórdia, ela produz socorro, ela produz a mão estendida, ela produz ajuda ao necessitado, ela produz pregação, missão. A fé em nós nos leva à missão. Amém, amados? Eu quero orar com você e vamos agradecer ao Senhor por esse momento, pelo somente a fé. E nós recebemos a fé em Cristo Jesus e vamos orar agradecendo ao Senhor por isso e sentarmos à mesa para juntos celebrarmos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai, nós te louvamos agradecidos pelo teu grande amor, Senhor, derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu, que nós não poderíamos ter, que é dádiva, é dom, não poderia vir de nós se é dom, Senhor. O Senhor nos entregou, e o Senhor nunca jamais tirará alguma coisa que o Senhor mesmo nos deu, como essa fé que nos leva a crer, a orar, a jejuar, a praticar as disciplinas espirituais, a servir, a fazer a missão, a estender a mão ao necessitado, a fazer as obras que glorificam o teu nome. Essa fé, Senhor, que nos leva a servir sem olhar para nós mesmos e sem esperar nada em troca, porque é a fé que nos conduz à obra. Obrigado, Senhor, por manifestar a sua salvação sobre nós. Obrigado, Senhor, por manifestar a sua ira, não sobre nós, mas sobre o teu Filho Jesus, nos trazendo salvação. Obrigado por tão grande obra realizada em nossa vida. Nós celebramos ao Senhor por isso e lhe agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém.